Cuidar para a Apvida é muito mais do que um médico ou dentista perguntando o que você sente. É acompanhar você de perto, da prevenção ao tratamento. Por isso, procuramos conhecer bem cada cliente, para cuidar melhor de todos. Apvida, cuidar é para quem conhece. Muito bem, estou de volta e, como sempre, agradecido por contar a partir de agora com a audiência, com a companhia de milhares de pessoas que nos dão o privilégio de formar essa audiência que também nos dá muito orgulho, e isso já há alguns anos. E hoje eu tenho um motivo muito especial. A Tereza Teófilo, jornalista muito competente, acabou de dizer que o número 999 é cabalístico. Ela disse: não, Humberto, esse número é cabalístico. Sabe por quê que ela disse isso? Porque hoje eu estou entrevistando o Elson Andrade, que é o presidente da AGEMAN, é a empresa reguladora do município, reguladora principalmente dos serviços públicos que envolve o fornecimento de energia e de água no município de Manaus. E o Elson, antes de mais nada, antes de eu anunciar, o que está me deixando tão entusiasmado, que a Tereza Teófilo disse que é cabalístico esse número 999, eu quero dizer para vocês que o processo democrático é um processo realmente maravilhoso, porque é graças ao processo democrático que revelações de capacidades que nós chamamos de sangue novo são possíveis. O Elson Andrade é uma boa prova disso. Sangue novo na administração pública. E ele começou com uma missão, completou a sua missão e agora, vejam bem, com o aprovo da maioria, eu não sei se foi unanimidade, dos vereadores de Manaus. Ele teve que ser aprovado pelos vereadores eleitos pela população de Manaus para poder assumir essa nova missão como o gestor da AGEMAN, a agência reguladora do município. E por isso que eu acho muito bacana esse processo democrático. Está aqui um exemplo do sangue novo, a juventude, dinamismo, tudo isso está aqui encapsulado na persona do Elson Andrade, que está fazendo um trabalho que, aqui para nós, convenhamos, não é nada fácil, né, entendeu? Eu acho que tem dias que ele vai para casa com uma rocha de 100 quilos nas costas, devido às missões e os compromissos que ele assumiu. Mas o 999 é o seguinte, minha gente, o Elson Andrade também, além de presidente da AGEMAN, é o nosso convidado aqui na Hora do H de número 999. Eu estou feliz da vida, porque a minha meta quando trouxe esse projeto para o Portal do Holanda era justamente completar o convidado número 1000. E olha que... E o número 1000 é amanhã, ok? Amanhã eu completo 1000 convidados. Mas, Elson, a gente não completou antes, já que há 4 anos a gente faz esse trabalho aqui, não completou antes devido aos percalços todos que todos nós conhecemos, né? Com uma pandemia no meio, eu fiquei 9 meses fora do ar. Então isso atrapalhou um pouco eu concluir a minha meta. Então, meta concluída, agora eu preciso saber se eu vou dobrar a meta. Né? Eu estou pensando aqui se eu vou fazer isso, mas eu estou com brincadeira, mas na verdade eu estou muito feliz também. Tá bom? Então, Elson, nosso convidado 999, muito obrigado por estar aqui, por atender o nosso convite. Te receber é muito bom, porque além de ter muita admiração por ti, eu nutro um sentimento fraterno por ti também, devido a tantas coisas que nós já passamos juntos por aí, profissionalmente, e é legal te receber. Seja bem-vindo, Elson. Obrigado, Humberto, obrigado à sua audiência. Agradecer aí a oportunidade de falar um pouco do trabalho da AGEMAN, né? Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegada no município de Manaus. Pronto, tá certo. Resolvido esse problema. Resolvido o problema. Resolvido. Né? Então, como você tocou agora há pouco, a AGEMAN é a agência que regula essa parte dos serviços delegados, seja da parte de saneamento, água, esgoto, iluminação pública e a parte do Zona Azul. A gente, talvez no futuro a gente englobe alguns outros serviços que a prefeitura eventualmente venha a nos demandar, mas por enquanto nossa missão é essa.
Elcio, vamos começar a falar sobre um assunto, então, que há pouco você se manifestou várias vezes, né, através da mídia, que é a questão da podagem, né? A podagem de árvores aqui em Manaus. Elcio, eu já vi vizinhos sair uma porrada mesmo, sabe? Física, por causa de poda de galho de árvore, o galho da árvore do vizinho passando para a casa do outro, não sei o que houve, e começaram a brigar e não sei o que. Explica para a gente esse trabalho que eu achei uma grande sacada, que a AGEMAN está mapeando as áreas que necessitam de podagem em Manaus, quer dizer, e eu queria já te perguntar, esse projeto de podagem, de mapeamento para a podagem, ele vai atingir toda a área urbana da cidade de Manaus? A ideia é essa. Primeiramente, a gente tem realizado fiscalizações, né, dentro da área urbana e verificado com foco principal no primeiro momento para a questão da iluminação pública, né? Porque como a iluminação pública é um serviço no qual nós fazemos a fiscalização, então nós estamos fazendo esse mapeamento nos locais onde eventualmente as árvores, a copa das árvores está atrapalhando a questão da iluminação e estamos indicando. E aí vai tanto a parte da iluminação pública quanto a distribuição de energia, porque se a gente identifica, está ali, está passando, identifica que pode causar algum tipo de acidente ou desligamento, a gente já informa o distribuidor e aí eles procedem com a questão da manutenção da poda. Elcio, quer dizer que quando uma árvore está atrapalhando a luminosidade, quer dizer, a iluminação da rua, né, vocês estão detectando isso em várias ruas. Isso. E aí vocês agem para que a concessionária realize a podagem, é isso? É assim que funciona? No caso da parte de distribuição de energia, é a Sim, concessionária. que é a Manaus Luz, não é? Não, a Amazonas Energia. No caso da... Amazonas Energia. Isso, no caso de iluminação pública é a Manaus Luz. Iluminação é a Manaus Luz. Isso, que é fornecimento de energia, Amazonas Energia, perfeito. Okay. E aí, nesses casos que seriam responsabilidade da prefeitura, a gente aciona a CEMUSP, que é a Secretaria de Limpeza Pública, que vai e faz a poda. Inclusive, eles têm um trabalho bem interessante, que quando eles cortam essas árvores... A equipe da CEMUSP, né? Da CEMUSP, esses galhos, os galhos maiores, a madeira maior, eles pegam esses galhos e trocam por tijolo, né? Nas olarias. Porque as olarias precisam de madeira para queimar, claro, né? Claro. E aí eles trocam e servem como combustível para fazer o tijolo e recebem, a partir de uma determinada quantidade, recebem tijolo. Isso é bem interessante, porque você não perde aquele material, né? Sim, sim. Então, isso é eles usam, eu imagino, o tijolo para reforma de praças e de lugares que precisam de tijolo, não é isso? Isso. Às vezes tem que reformar uma praça, fazer um canteiro, alguma coisa assim que precisa do tijolo, ali ele vai... E usa esse... Até para os cemitérios também, eles têm feito trabalho no cemitério. O muro caiu um dia desses, não foi? Então eles têm que fazer esses trabalhos e aí eles utilizam esse tijolo para fazer essas ações. Vocês estão fazendo, no momento, esse mapeamento em que área da cidade? E isso está sendo divulgado para as pessoas entenderem que vocês estão fazendo o levantamento para ficar tudo legal? Nós estamos fazendo nas redes sociais, né? Divulgando nas redes sociais. E a nossa equipe fiscaliza a cidade toda. E a gente recebe o apoio também da própria UGPM, que é a unidade da prefeitura, do qual eu fazia parte há pouco tempo, né? Que também nos sinalizam esses locais onde eventualmente há necessidade e a gente comunica as concessionárias nesse sentido. Isso é um trabalho que contribui, inclusive, com a própria segurança pública, não é? Quer dizer, se a população, Elcio, perceber que tem um galho, uma árvore atrapalhando a luminosidade da rua, o que ela deve fazer, Elcio? Ela pode solicitar, ou pode ligar inclusive para o nosso 0800 092 3511, que é o 0800 da AGEMAN, e aí ele indica e nós vamos dar um encaminhamento correto para esse pedido. Aí, depois que vocês concluírem esse trabalho, já que a meta é justamente abranger, né, toda a área metropolitana, aliás, a área urbana de Manaus, depois que vocês fizerem o levantamento, o que vai ser feito? Vocês vão ter reunião com a Amazonas Energia e com a Manaus Luz, não, com a CEMUSP, para que providenciem a poda, é isso? Na verdade, isso é um serviço contínuo, a gente não vai ficar
fazendo levantamento e no segundo momento de reunião. Isso aí é contínuo, a gente já vai acionando. Já notifica ao longo do desenvolvimento do projeto. Isso. Porque se você for parar para verificar, todo dia o galho está crescendo. É verdade. Então, se você notificar hoje, daqui a 6 meses você pode passar, e eles podarem hoje, daqui a 6 meses pode estar novamente lá, o galho ter crescido, as folhas estarem empatando. Então, é um serviço contínuo por parte da AGEMAN. Elcio, eu sempre tive uma curiosidade sobre essa questão de poda. Me diz uma coisa, eu já vi umas podas que eu parei, eu olhei, digo, mas rapaz, será que isso está certo? Pelaram a árvore, cortaram a árvore toda, ficou assim, mais tronco do que pedaços de galho. É correto isso? Quer dizer, eu imagino que o pessoal da poda, né, lá da Amazonas Energia e também da CEMUS, são pessoas que foram treinadas para fazer isso, né? Receberam um treinamento específico. O que se fala sobre isso? Há exageros? Já acontecem exageros na poda, que a gente olha para a árvore e morre de pena dela? Tem casos, inclusive, que é interessante, né? Você vê a árvore repartida, né? Sim. O cabo no meio, a árvore... Sim, é verdade. Tipo o estilingue, né? É verdade. É muito interessante. Mas eles têm um treinamento, inclusive com a SEMAS, né? Que é a Secretaria de Meio Ambiente. Eles orientam como é que deve ser feita essa poda, mas se não houver fiscalização, eventualmente pode ser que realmente, como você comentou, eles passem da mão, né? Errem na mão, né? Isso, então é importante a gente estar fiscalizando, estar acompanhando. Nesse caso, quem eu acredito que quem fiscaliza é a SEMAS do meio ambiente, porque até para realizar essas podas é necessário. Você comentou dos vizinhos que brigaram, né? Sim. Para derrubar uma árvore, para cortar, é necessária a autorização do meio ambiente. Quer dizer, o dono da árvore, o caso, o vizinho que tem uma árvore em casa que o galho está passando por lá de fora, ele não pode podar, tomar a decisão de podar e etc. Não pode. Ele tem que pedir autorização da SEMAS. Da SEMAS, meio ambiente, né? Para fazer... A Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Isso. Para solicitar... É o primeiro passo, Elcio? Isso. E aí a SEMAS é até bem rápida, não demora, ela manda lá o fiscal, verifica se aquilo vai comprometer e autoriza a poda, ou até mesmo, se necessário, se comprometer a segurança das pessoas, derrubar a árvore. Não é o ideal, mas aí é claro. Você está colocando a vida de uma pessoa. Por exemplo, a árvore está ameaçando cair na casa. Cair em cima de uma casa, cair em cima. Né? Então, muitos dos casos isso é autorizado. Ali você comentou agora, ao lado do cemitério. João, caiu aquele muro, não foi? Tinha aquele barranco ali, né? Sim. Eles cortaram aquelas árvores porque corria o risco de desmoronar aquilo ali. Por cima de carros, que geralmente ficam cheios de carro, tem barracas da sexta-feira. Tem a feira, né? A feira. Aí imagine aquelas árvores caindo em cima, matando uma pessoa, ou até mesmo... Não, é complicado, complicado. E aí foi autorizado, a SEMAS autorizou fazer toda aquela... A CEMUS foi lá e retirou aquelas árvores do local lá. Muito bem, eu acho que esse assunto está bem esclarecido. Basta a gente repetir o 0800. Qual é o número, Elcio? 0800. As pessoas podem entrar em contato através desse número para solicitar poda e ajudar nesse trabalho que é desenvolvido naturalmente. Ele vai indicar e nós vamos dar o encaminhamento, né? Que infelizmente não é a AGEMAN que faz, mas nós vamos dar o encaminhamento do serviço. 0800 092 3511. Você pode solicitar e a gente vai dar o encaminhamento necessário quanto a isso. Muito legal. Elcio, eu também te ouvi, né? Eu te ouvi, inclusive eu cheguei a comentar isso na minha coluna Cotidiano Baré, na CBN, eu comentei isso, essa questão do projeto Zona Azul. Deixa eu só te fazer assim, uma pequena análise pessoal do projeto. O projeto começou e todo mundo fazendo um estardalhaço, né, porque foi uma coisa totalmente nova, né? Houve uma certa resistência, mas eu, por exemplo, e muita gente, eu notei o seguinte: implantaram o Zona Azul na sexta-feira. Quando foi na segunda-feira que eu cheguei lá na Barroso, que eu cheguei lá no centro, tinha um monte de vaga. Então eu já estranhei isso. Eu digo, ei, o que está acontecendo aqui? O que aconteceu? Porque ali na Barroso, ali naquele eixo do centro de Manaus, de repente tem um monte de vaga, né? E o projeto implantado na sexta-feira. Quer dizer, eu comecei a perceber que o projeto é uma grande sacada. Eu acho isso. Mas aí, problemas com uma coisa aqui, que continua acontecendo, eu queria que você... Vai ver, não é nenhum problema, mas é como as pessoas encaram. Você vem, estaciona, não vê ninguém.
não está ali o representante do projeto, né? As pessoas que estão uniformizadas para receber o valor de R$ 2,50 ali para o camarada ficar 1 hora, 2 horas, até 3 horas. Muito bem, o cara chega, não está lá, vai embora. Aí quando ele volta, o monitor colocou lá um papelzinho. Aí ele vai embora, o monitor também não está lá. Aí um belo dia o cara só tem R$10 na carteira, o monitor chega quando ele está no carro. Aí ele manda tirar o valor, está R$50, R$60. Aí ele não tem os R$60 para pagar. Bem, eu estou dando esses exemplos, né, para saber o seguinte. Você, né, a AGEMAN, anunciou que está aumentando o espaço do projeto Zona Azul no centro de Manaus e também no Vieira Alves, né, um bairro muito conhecido aqui em Manaus. Me diz uma coisa, vai aumentar o número de monitores? E por que quando a gente chega, da maioria das vezes, o monitor não está lá? Ou qual é a ideia realmente sobre o monitor? É transformar o projeto de uma maneira tecnológica tão mais modernizado para eliminar a presença do monitor? Você foi perfeito. Eu fiz sentido nessa pergunta tão longa? É isso mesmo, né? Você foi perfeito na sua análise. A concepção do Zona Azul, a gente está falando de um projeto que foi em 2015, tá, Humberto? Isso já foi em 2015, né? Foi. E qual era a ideia? Era o conceito de cidades inteligentes. Ou seja, o mínimo de intervenção humana. A ideia dele é você usar o aplicativo, é você cada vez menos ter a necessidade do agente, da presença do monitor. Isso. Então, quando ele foi concebido, foi nesse sentido. O tempo passou, demorou para ser implantado esse projeto, mas isso que você comentou, eu também notei, porque eu tinha filho que estudava ali no centro, e de um belo dia eu cheguei e eu sempre tinha dificuldade para estacionar. Quando eu me deparei, tinha muita vaga. Muito de vaga. Aí eu lembrei que era o Zona Azul. Sim. E aí eu disse, realmente faz sentido, e é interessante, foi uma sacada boa, porque a ideia é justamente democratizar o estacionamento. Correto. Agora você vai lá no centro, hoje eu fui lá no centro. Não, tem neguinho que pega o carro, coloca lá de manhã às 7, sai às 17 horas. Aí você imagina, isso, aí você imagina, você é um comerciante, quer vender, o carro está parado na frente da tua loja o dia todo. Sim, o dia todo. Aí, todo dia. Agora, se parar um único carro o dia todo dia, tu não vai conseguir vender. Agora, se parar a cada 1 hora parar um carro ali, vai ter uma rotatividade maior. Claro, a chance de você claro. vender vai ser maior. Então, o conceito foi esse. E aí, desde que nós assumimos a AGEMAN, nós temos conversado bastante com a equipe da Zona Azul, o representante, nesse sentido. Porque a população, eu entendo o conceito, que a ideia é da cidade inteligente, mas nós temos que primeiro criar a cultura do Zona Azul para a população. Correto. Então, para você ter uma ideia, o que existe no contrato hoje é que eles deveriam ter até 100 monitores por vaga. Um monitor a cada 100 vagas, perdão. Mas hoje eles estão praticando um monitor para cada 60 vagas. Só que acontece que uma vaga média... Quer dizer, um monitor cobre, né, o atendimento de 60 vagas. 60 vagas, só que mas deveria ser 1 para 100. Para 100, de acordo com o contrato. Ou seja, depois que nós assumimos, eles já estão aumentando a quantidade de monitores. Mas mesmo assim, ainda corre esse risco de você chegar e naquele momento ali não ter um monitor. Não ter um monitor. Você verifica uma vaga média de 5 metros... Se você colocar 60 vagas, são 300 metros. Correto, Aí, e eles fazem essa cobertura a pé, né? A pé. Então não pode ser que naquele momento ele esteja atendendo uma outra pessoa. Então a gente orienta, se você puder, baixe o aplicativo. E aí no aplicativo ele é bem didático. Você pode fazer tudo pelo celular então, tudo né? Tudo pelo celular. Inclusive eu já solicitei algumas melhoras, orientei a ele com relação a algumas melhoras, para que você possa falar mais rápido com o atendente, porque às vezes ele diz assim, você já tem um cadastro, aí eu não lembro a senha, aí ele vai me mandar por e-mail. Imagina, eu até uso o exemplo aí, de você vai lá no Vieira, por exemplo, que é uma área que hoje é bem comercial, tem consultório, sim. E aí você tem uma consulta que você já marcou há 1 mês, tu vai chegar na hora tu vai parar para ficar preocupado com Zona Azul ou tu vai estar preocupado com a tua consulta? Pois é. Né? Então tem que ter facilidade. Outra coisa, ele está desenvolvendo ações junto
a Câmara de Dirigentes Lojistas para tentar aumentar o número de postos de venda, né? Eles chamam PDV, posto de venda. Sim. Então, por exemplo, e isso foi uma coisa que está sendo debatida, vai trabalhar no Vieira Alves. Chega sei lá, um restaurante que tem lá, a pessoa apresenta o ticket, ele valida e já coloca isso aí na conta do... Entendi. Imagine um restaurante que você gasta 50, 60 reais, o que é R$2,45? Sim, sim. Na conta dele. Boa ideia, gostei, né? Gostei. Vai no consultório médico, apresenta lá, inclui Vocês estão desenvolvendo essa ideia? A Zona Azul, o projeto está tomando conta disso, né? Já está negociando junto ao Vieira Alves, principalmente, lá no centro também, algumas áreas com relação a isso, para dar a possibilidade. Eu vou no consultório médico. Tem o Zona Azul, valida teu ticket aqui, o teu número, dá o número da tua vaga. Né? Uma comodidade. Outra coisa que, aí, por exemplo, você não quer baixar o aplicativo, você pode fazer também. Identificou o monitor, diz, vem cá, coloca R$20 aqui no meu CPF, ele faz um cadastro rápido. Isso é possível também? É possível. Olha. Inclusive, você não precisa nem colocar o número da vaga. Por exemplo, se você tem crédito, você deixou o teu carro, a placa está cadastrada no teu CPF, você sai, o monitor passou ali, verifica e já cobra, entendeu? Ele já tem a informação. São né? comodidades que estão sendo tomadas, algumas melhorias, já a partir dessa mudança do momento que a gente assumiu, já está cobrando esse tipo bacana, de modernidade, né? Digamos, essas facilidades para a população. Elcio, eu sei que esse assunto é um pouco, no momento, desagradável, mas é um assunto que está em voga aí. E é o seguinte, a questão dos flanelinhas, essa questão acompanha o projeto Zona Azul há tempos. Por exemplo, eu já cheguei numa rua, na Lobo da Almada, eu parei lá, aí o flanelinha veio e disse para mim, pode deixar aí, que tá legal, eu vou tomar conta do teu carro. Mas aí a vaga tá lá, com um número, sinalizando, tudo sinalizado, que é uma vaga Zona Azul, do projeto. E eu falei pro cara, não, olha, é o seguinte, isso aqui, daqui a pouco o camarada vai passar aqui, vai colocar o papelzinho, eu vou estar ausente, mas aí ele vai registrar que eu parei aqui e eu vou ter que pagar do mesmo jeito. Disse, não, eu já fiz um acordo com ele, tá tudo. Ele disse isso para mim. Aí eu falei, não adianta, teu acordo é com ele, não é comigo. E eles ficaram chateados, logo ficam chateados. Agora, um grande festival lá no Parque 10, né? Um festival que está se realizando de festa junina no Parque 10. Aqui, o Parque 10 é um bairro muito populoso, muito conhecido em Manaus. E prenderam 7 flanelinhas, um deles que foragido por homicídio. Me diz aqui uma coisa, Elcio. O projeto Zona Azul, a sua função como presidente da AGEMAN, pode de alguma coisa atuar em relação a essa questão envolvendo os flanelinhas que nas áreas do Zona Azul insistem em querer cobrar por um serviço que eu acho que não existe, que eles não prestam o serviço nem nada? Na verdade, o serviço é o contrário, né? Ele te cobra para não danificar teu veículo. Exatamente. Porque se você for avaliar, eles dizem, não, alguns alegam que vão lavar o carro, ou te ajudar a colocar na vaga, mas não é um serviço realmente que garanta que eles vão prestar aquele serviço. Então, a visão pessoal minha, né? Claro. Eu acredito que esse é um caso de polícia. De polícia. Inclusive, eles foram presos, né? Esses aí lá no Parque 10. Porque você está coagindo a pessoa, né? É um caso de coação. Eu me recordo que lá no início o projeto do Zona Azul tinha a intenção de trazer alguns flanelinhas nesse sentido, só que... É verdade, eu lembro disso. Só que se você... Eles tentaram, eles tentaram trazer essas pessoas para trabalhar como monitores, né? Como monitores, mas falta qualificação, faltou até mesmo a capacidade de se comunicar adequadamente, eles não tinham... Então não foi falta de vontade por parte da empresa, eles procuraram algumas pessoas e aí foi dado treinamento, mas não avançou nesse sentido. E infelizmente a AGEMAN não tem como interferir, é uma coisa, é um contrato de trabalho ali entre a pessoa e vamos dizer, o Zona Azul, né? Correto. E aí o que nós temos que fazer é fiscalizar se eles estão cumprindo o que está no contrato. No caso que era 100 vagas, como eu um para cada 100 vagas. Hoje eles estão com
monitor para cada 60. Né? Então eles estão até além da meta. Quer dizer, né? Mas esse aumento de vaga agora, já que você falou, vocês vão ter que contratar mais monitores, já que a ideia eles já estão cada vez mais não utilizar o monitor? É porque, na verdade, é o seguinte, o monitor ele está mais para fiscalizar do que para vender, no conceito das cidades inteligentes. Fiscalizar se aquele que estacionou ali já pagou. Baixou o aplicativo e já pagou. Já pagou, né? Isso. Se tem crédito e tudo mais. Porque se você for avaliar, hoje ele faz com o monitor, mas aquilo pode ser feito até por uma pessoa com moto. Se tiver um sistema que passando, vai identificando as placas dos carros. Eu vi uma reportagem semana lá em São Paulo, nesse sentido, que o carro vai passando, tem um carro com umas câmeras em cima, ele vai passando e já vai fiscalizando. Quem pagou e quem não pagou. Quem não pagou, e aí já vai debitando quem tiver crédito, quem não tiver, entendeu? Entendi. Então a ideia é cada vez mais o monitor ser afastado nesse sentido. Mas como ampliou o número de vagas, por exemplo, agora a previsão é que em julho, se tudo der certo, o verão retome. Então, provavelmente não, necessariamente eles vão ter que contratar mais pessoas para colocar lá no Veralves, entendeu? Entendi. Olha só, para a gente passar para outro assunto, rapidamente eu quero dizer que teve uma feira lá no Centro de Convenções Vasco Vasques. No domingo eu fui lá, parei na Djalma Batista. E o camarada se aproximou de mim, o flanelinho, e disse, olha, aqui a taxa é R$15. Aí eu falei para ele, tá legal, eu não vou discutir com o cara, tá legal. Saí, fui lá na feira, voltei. Quando eu voltei, cadê o cara? O cara ele queria que eu pagasse adiantado. Ele, não, quando eu voltar eu te pago, fica aí que eu te pago. Quando eu voltei, ele não estava lá, quer dizer, isso é uma lição para a gente aprender, nunca pagar antecipado. Questão da água, hein? De vez em quando é anunciado que vão parar para manutenção, para fazer serviços necessários, e aí falta água, etc. Mas eu soube aí que ultimamente está sendo instituída uma multa por algo que aconteceu para a empresa, uma multa para a empresa de águas, porque por que isso acontece? Onde é que é a falha que leva a AGEMAN a aplicar uma multa, etc., à concessionária que tem como responsabilidade abastecer Manaus com água pura? Você comentou a questão da água, por exemplo, ontem nós tivemos alguns bairros, em torno de 30% da cidade. Sim, é verdade. Falta d'água por conta do rompimento. Na verdade, uma rachadura que houve numa adutora, inclusive. Eu estive lá ontem acompanhando esse serviço, eles fazendo esse serviço, saí de lá por volta de meia-noite e meia, justamente acompanhando, garantindo que o serviço estava sendo realizado, né? De acordo com o que manda a norma, né? A gente pode dizer o seguinte, tem ações que são de responsabilidade deles e ações que vão além da responsabilidade deles. Por exemplo, essa questão ontem, esse rompimento dessa adutora. Eles estavam trabalhando, eu sei porque eu estive acompanhando, claro. Trabalharam 24 horas, ainda estão lá nesse momento, fazendo serviço, porque houve um rompimento, eles têm que acompanhar para ver se... Esses rompimentos eles geralmente acontecem por quê, Elson? Desgaste lá da tubulação. Por exemplo, nesse caso aí, ele estava num barranco, construíram algumas casas em cima do barranco, e aí eles estavam jogando o esgoto dele muito próximo ali. Pode ser que isso tenha causado movimentação da terra e tenha causado esse problema. A gente ainda não sabe, porque ainda vai ser feito estudo. Mas a tubulação rompeu, né? A tubulação rachou embaixo. Rachou. Inferior dela. Mas já foi feito o reparo e aí nós estamos acompanhando para ver se o vazamento vai deixar de existir, né? Mas ontem mesmo, por volta de 1h da manhã, já foi religado o sistema. Que bom. Só que aí demora um tempo para se restabelecer, porque durante a noite é o momento que, digamos assim, o consumo baixa e aí os reservatórios vão completar os reservatórios. Só que não teve tempo suficiente. Aí começa o dia, a carga aumenta, as pessoas começam a utilizar água. Mas essa madrugada nós temos certeza que já vai estar tudo normalizado, o abastecimento, entendeu? A gente tem acompanhado, logicamente, os anúncios que a Águas de Manaus faz da modernização, de investimentos, de novos equipamentos. A própria sede eu visitei, que está muito moderna. Isso significa
que tem diminuído, os problemas têm diminuído, as ocorrências negativas como essa têm diminuído? Quer dizer, vocês na AGEMAN percebem que quanto mais eles investem, quanto mais eles expandem, né, para qualificar, realmente melhorar o sistema de abastecimento, muito menos envolvimentos com multas e tudo mais acontece? Isso tem acontecido, Elcio? É isso mesmo. E eu acho que eles têm uma outra questão que eu acho, é uma visão particular minha, tá? Eles encaram o problema de uma maneira diferente de outras concessionárias. Olha, é o seguinte, isso é uma boa notícia, né? Eles dizem o seguinte: existe problema? Existe. Vamos resolver? Vamos. Vou dar um exemplo de um programa que eles chamam, o programa Vem Com a Gente. Áreas de hip-hop, garapés, onde antigamente cada pessoa fazia sua ligação, colocava ali um cano de qualquer jeito, e aí o garapé enchia, a água que ele estava sendo atendido acabava sendo contaminada. A empresa encarou o problema. Existe o problema? Existe. Vamos atender essas pessoas? Fez ligações, padrões, tudo bonitinho. As pessoas começaram a se sentir, digamos assim, cidadãos mesmo, no sentido estrito da palavra, porque de começar a ter uma fatura de energia, ter uma água de qualidade, entendeu? E eles foram cadastrados na tarifa social, que é uma tarifa mais baixa. Então a empresa viu que existe o problema e encarou de frente e disse: vamos resolver. Muito bom. Eu tive, por exemplo, essa semana passada, eu tive lá na área do Educandos, onde está já a cheia do rio, faz com que as pessoas elevem os pisos das casas. E aí eles também estão elevando os ramais, porque o ramal da água estava dentro da água, aí ele desfaz. Isso tem que ser feito, né? Isso tem que ser feito. Isso que vai fazer? Vai garantir que a pessoa não tenha uma contaminação, não vai adoecer, entendeu? Claro. Então existe essa mudança de visão. Temos que fazer, por exemplo, nesse local onde houve a rachadura, eles já estão inclusive fazendo estudos para ver se vai haver necessidade de colocar uma outra tubulação. Deixa aquela para lá, porque está embaixo do barranco, tem um monte de casa ali em cima, um monte de casas construídas em cima da tubulação. E ele disse: olha, se a gente achar que é viável, vamos fazer. É caro, mas existe problema? Vamos fazer. Resolver. Essa mudança de visão é interessantíssima. É bom saber disso. Muito bom. A população saber disso. Eu tive há 2 semanas com o presidente do Procon, e ele falou: olha, pouco eu tenho reclamação da Águas de Manaus. Que vocês diminuíram, no caso? Muito pouco, porque eles negociam, eles estão abertos a fazer esse tipo de negociação. Pessoa, não posso pagar em 10 vezes, quanto você pode pagar? 80 mil. Pronto, vamos fazer. Vamos embora. Então é uma mudança de visão, né? Eu achei bastante interessante essa conversa que eu tive com ele, porque ele disse que é o que menos tem, a concessionária que menos tem reclamação são eles. E é feito dessa mudança de visão. Muito bom saber disso. Elcio, saneamento básico. Tem um monte de gente que ainda reclama, cobra uma taxa de esgoto, não tem esgoto. Né, a questão do saneamento básico, e a própria Águas de Manaus já falou muito sobre investimento para aumentar, né, justamente o volume de saneamento em Manaus. Eles têm avançado na questão do saneamento básico? Tem. Hoje, para você ter uma ideia, nós tínhamos obrigação para no final do ano ter 26% de meta para coleta e tratamento de esgoto, e hoje 26% do geral, né? Da capital. Da capital. E nós já atingimos essa meta mês passado já tinha mais de 26%. Esse ano é um ano crucial. Por quê? Porque nós vamos ter uma revisão ordinária. E dentro dos assuntos que vão ser tratados, vão ser essas metas. Por quê? Porque por conta do novo marco do saneamento, essas metas têm que ser revistas. O novo marco do saneamento exige algumas metas que vão ter que ser antecipadas. Nós vamos ter que trazer para a nossa realidade. E aí nós vamos ter que contar com a população, com o governo, quando eu falo governo, toda estadual, federal, municipal, para que se conscientize, porque às vezes a ligação de esgoto está ali na frente, mas a pessoa não quer se ligar. Não está ligada, é isso mesmo. Ele acha que porque vai aumentar minha fatura, eu vou pagar 100%. Mas essa é uma questão de saúde, uma questão pública, inclusive ecológica também, porque a partir do momento que você não despeja os teus dejetos ali, teu esgoto ali na rede de coleta de esgoto,
Muitas vezes a pessoa joga na rede de drenagem, aí vai com a chuva, vai pro igarapé. Sim, entendeu? E ameaça até o lençol freático. Lençol freático, Não é? perfeito. Isso nós temos diversos exemplos com relação a isso. Você comentou a respeito de cobrança devida. Isso é uma coisa que nós fiscalizamos e batemos muito. Hoje nós não identificamos nenhuma cobrança com relação à questão de esgoto que seja onde a pessoa eventualmente está sendo cobrada e não esteja sendo... Quer dizer, a cobrança tem sido fiel ao fato de que o esgoto daquela residência está sendo... E onde a coleta de esgoto também há tratamento. Não existe um local onde a coleta é despejado de forma irregular. Entendi. E isso nós fiscalizamos muito, muito mesmo. É uma coisa que a gente não abre mão. A AGEMAN não abre mão. Inclusive, já tem um histórico bem grande, até antes de eu estar lá, eles sempre fizeram esse tipo de trabalho. Só que a população às vezes encara como um custo maior, mas não. Você tem que avaliar que nessas áreas onde tem esgoto e água, o saneamento, a quantidade de doenças diminui. Sim. De tal forma que você tem toda a razão. É nítido. Então as pessoas têm que adotar essa ideia e realmente se ligar, colocar no caso, sua rede de esgoto para onde estiver disponível ali para você. A partir do momento que a concessionária, disponibilizar a rede de esgoto, você tem que se interligar. Isso é importantíssimo. Elcio Andrade, parabéns pela sua nova missão. Eu estou vendo que cada vez mais você já está bem à vontade, né, tratando desses assuntos. E como eu disse, a sua missão não é fácil, mas eu também sei que você tem uma bela equipe aí lhe dando suporte, toda envolvida para que tudo seja resolvido a contento, principalmente dos clientes, dos usuários e tudo mais. Muito obrigado por ter vindo aqui. E eu não vou esquecer nunca que você foi o meu convidado número 999. Número cabalístico, né, Tereza? Eu que agradeço. Tereza está ali, só olhando a gente. Profissional de primeira, Tereza. Sim, né? E a Tereza tem contribuído muito positivamente para que a gente possa lhe trazer aqui e ter essas entrevistas e ter uma conversa tão importante para o público em geral. Muito obrigado, Elcio. Eu agradeço. E parabéns pelo trabalho que você está desenvolvendo lá pelo município do governo Davi Almeida. Que bacana, que sangue novo, e eu aprecio muito isso. Parabéns. A equipe toda é bastante motivada, isso aí é importante, né? Você falou, sangue novo, mas e as pessoas motivadas, querem fazer melhor para a população, isso é importantíssimo. Muito obrigado, Humberto. Obrigado, irmão. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Tereza, obrigado também, tá? Obrigado. Gente, por hoje é só, e amanhã eu estou aqui já fazendo a concentração, dominando o meu entusiasmo, porque amanhã eu vou entrevistar a doutora Adélia Bezaquem, uma pessoa respeitadíssima em Manaus, pelo seu vasto currículo profissional, sua expertise incontestável. E a doutora Adélia gentilmente estará aqui com a gente amanhã para abordar um assunto muito importante, como fez o protagonista e personalidade do Amazonas, o Elcio Andrade, agora na entrevista de hoje. Até amanhã. Cuidar para a Apivida é muito mais do que um médico ou dentista perguntando o que você sente. É acompanhar você de perto, da prevenção ao tratamento. Por isso, procuramos conhecer bem cada cliente, para cuidar melhor de todos. Apivida, cuidar é para quem conhece.